Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. Bom, o programa hoje trata de um assunto que é extremamente importante. Como estão lidando os profissionais? Você, todos nós, no dia a dia, ao receber esse acúmulo de informações que se tornou ainda maior nos últimos tempos com as redes sociais. A internet já fez chegar mais rápido a informação, mas depois as redes sociais multiplicaram isso de forma exponencial. Como é que cada trabalhador hoje, cada profissional lida com as informações e como ele usa isso no dia a dia do seu trabalho, do seu afazer, das suas tarefas diárias, seja no trabalho em casa, seja no seu trabalho por conta, seja numa empresa. Para falar sobre esse assunto, eu convidei aqui Luciano Pires, aliás, que é um ex-executivo, escreveu um livro extremamente interessante chamado Meu Everest, que foi exatamente um desafio dele, e depois, neste momento, aí desenvolveu uma carreira como podcaster. Aliás, eu vou perguntar exatamente o que ele quer dizer como podcaster. Luciano, bem-vindo. Obrigado pela gentileza. Bom, vamos traduzir o podcaster aí? Podcaster é um sistema de distribuição de informação. É sinônimo de liberdade. Né? O que é? Você tem o broadcasting, você produz, como nós estamos aqui, produzindo conteúdo que vai para uma torre e vai ser transmitido para quem tiver aparelho de televisão. O podcast é também alguém produz conteúdo, ele vai para a internet e quem tiver um celular com acesso à internet baixa o programa ali e, entre aspas, eu não gosto muito disso, mas é a maneira mais fácil de entender, é o programa de rádio distribuído pela internet. Né? E o grande lance da liberdade é que ele faz com que qualquer pessoa possa ser um produtor de conteúdo. Então hoje estou aqui visitando você com dois chapéus. O chapéu do profissional que usa esse acesso à informação e tudo mais e o chapéu do cara que produz conteúdo para que outras pessoas utilizem. Né? Aliás, você produz conteúdo há muito tempo, nos conhecemos, eu ainda estava na CBN, você me deu uma entrevista para falar justamente do seu livro, que tinha o exato nome de Meu Everest. 2002. Por aí, exatamente, faz bastante tempo. Mas eu me lembro que o livro era justamente o Meu Everest, qual era o seu limite de chegar ao Everest, que foi, se não me engano, no campo base, é isso? Eu fui até o campo base do Everest, que é aquele que eu fixei. Meu Everest não precisa ser o topo da montanha, pode ser outro lugar, eu defino o lugar e aí vou cumprir o meu summit, né? O meu topo do Everest foi o campo base do Everest. Eu fui para lá em 2001, 17 quilos atrás. Você tinha 17. Você fez, eu me lembro da entrevista, você se preparou para aquilo. Pô, você ficou um ano antes se preparando. Me preparei bastante. Era aquela história. Atividade física. Atividade física é aquela história do tempo sabático, sabe? Você chega numa idade, 40 e poucos anos de idade, você dentro do ambiente corporativo, trabalhando ali há 20 anos. Que era a sua profissão até então, Eu era diretor de comunicação numa multinacional de autopeças, né? E, cara, aos 40 anos de idade, tudo muda, né? As coisas começam a mudar. Você já não tem mais energia, não tem mais, como é que eu vou dizer, aquela gana de entrar em discussão, de sentar numa mesa e discutir a bobajada. Cara, eu já vi isso tudo, eu quero outra. E aí pinta aquela ideia de vamos tentar alguma coisa diferente, né? E aí eu tinha esse sonho antigo, eu resolvi que eu ia e fui. E aquilo foi um divisor na minha vida. Essa viagem foi um divisor na minha vida. Pelo impacto de transformação, sabe? De chegar você e falar, cara, você pode ir além de ser um grande profissional que toma decisões todo dia para que a empresa não perca dinheiro, você acabou de provar que você pode ser um cara que vai tomar decisões para ficar vivo, né? Físicas, que não eram o meu dia a dia, eram outro tipo de coisa. Então, ao tirar você do teu ambiente tradicional, do teu normal, da tua rotina, você é jogado para outra condição. Então, vou ter que tomar decisões agora para saber se eu vou conseguir chegar até ali em cima, né? O seu mundo do trabalho mudou lá atrás, quando você decidiu sair da empresa, editou o livro e depois foi fundar justamente o portal Café Brasil, que é do qual você hoje é o editor responsável, o maior provedor de conteúdo. 2008. Embora você traga um monte de gente para ser entrevistada lá, você já me deu essa gentileza de conversar contigo, mas a relação do trabalho já mudou hoje. Muitas empresas, inclusive, querem que as pessoas saiam daquele ambiente corporativo e trabalhem em casa, porque ela pode ser mais produtiva. Você fez essa alteração lá na sua vida lá atrás. Sim. Era um prenúncio ou você estava apenas querendo qualidade de vida pessoal? Cara, eu não pensei em termos de qualidade de vida, não. Eu pensei em capacidade de fazer acontecer, sabe? O que me levou a deixar a empresa 10 anos atrás? A empresa sofre um Chapter 11 nos Estados Unidos em 2004, vem num processo de ser vendida aos pedacinhos, e de repente a minha área, que era uma área de marketing extremamente ativa, virou um departamento onde o budget era usado para pagar meu salário. Então, eu estava preso ali, não podia mais fazer nada, porque nenhum projeto passava, porque a empresa estava em processo de ser vendida em pedacinho, né?
E, cara, 52 anos de idade, eu não tenho gana para ficar sentado numa mesa esperando apagar a luz, né? E aí o que me levou a sair foi cara, eu vou para onde eu possa fazer mais acontecer. Nesse tempo eu já estava começando a fazer palestra, já tinha escrito livro, já tinha site, já tinha um certo conhecimento do mercado. Eu resolvi sair para tocar meu próprio negócio. Saio em abril de 2008, monto uma editora, lanço de cara 4 livros, monto uma estrutura, saio para arrebentar. Em setembro tem a crise do subprime e o mundo acaba, cara. E aí eu passo 2 anos pagando para trabalhar, acreditando numa ideia, né? Até lá na frente conseguir retomar e fazer o que eu faço hoje, que é... Sou um produtor de conteúdo que distribui das mais diversas formas. Você acabou de vir aqui, você chegou de uma palestra, você estava fazendo uma palestra para a Mercedes-Benz, os funcionários da Mercedes-Benz aqui em São Bernardo do Campo, aqui na Grande São Paulo. Sim. Bom, vou ser indiscreto. O que você disse para eles lá? Porque exatamente a forma como te apresentei como um palestrante de profissionais, o que esses profissionais pensam, aliás, é isso que eu queria ouvir de você. O que você tem ouvido das pessoas? Então, cara, a turma fala desse negócio de inovar, vamos inovar, dar um título novo para coisas velhas, e, cara, não mudou nada, bicho. As carências são as mesmas de 100 anos atrás, o problema é o mesmo que o meu avô lidou, que o meu pai lidou, é tudo igual. Mudou um nome e ficou mais rápido, entendeu? É tudo mais rápido, o nome é diferente, está mais bonito, dá para cobrar mais caro com o nome diferente, mas são valores, está se discutindo valores. Então a crise do Brasil é uma crise de valores, a crise na empresa é uma crise de valores. Eu fui lá hoje para fechar a semana da qualidade, a semana interna da qualidade deles, né? Então eu vou lá para fazer uma palestra sobre qualidade e eu não tenho competência para falar de qualidade na indústria, cara. Então o que eu fiz? Eu fui lá... Processo fabril, você está dizendo. Então, eles estão acostumados, vamos falar sobre qualidade, sobre segurança, desculpe. Era segurança o tema, então vamos falar de segurança dentro de uma fábrica. E eu fui lá, peguei isso aí, joguei dentro de um contexto de produtividade e entro numa palestra onde eu vou discutir produtividade, o olhar da produtividade, mas me interessa discutir a produtividade intelectual, né? Como é que você usa o teu intelecto para você poder se tornar alguém que produz mais, que faz mais segurança, que tem mais sentido, na medida em que você refina a tua capacidade de julgamento e tomada de decisão. Então eu costumo dizer o seguinte aqui, você quer dar aula de vendas para os teus funcionários? Não me chama não, eu não sei dar aula de vendas, né? Mas me chama antes do cara de vendas. Deixa eu entrar lá antes do professor de vendas e dar uma chacoalhada na turma, porque eu vou falar exatamente sobre, cara, acorda, usa isso aqui, pensa um pouquinho, sabe? Descobre onde é que é a linha que você tem que ultrapassar, onde é que você tem que chegar, usando a tua capacidade intelectual. Você precisa pensar. E ao pensar, você sai daqui preparado para receber a informação. Pensamos pouco, não pensamos? Não, acabou, cara. Essa é uma crítica que eu tenho há muito tempo. As pessoas não pensam antes de fazer, diga-se de passagem. E agora com mídia, vamos lá. As pessoas anos 80. Eu preparo um memorando, eu digito não. Eu escrevo um memorando, não sei como é que escrevia, né? Entrego para minha secretária, ela datilografa o memorando, manda de volta para mim, eu reviso o memorando inteirinho, devolvo para ela, ela corrige os erros, devolve para mim, tá tudo legal, eu assino. Põe no malote, vai para o Rio Grande do Sul. 3 dias depois, o cara recebe o memorando, abre e lê o memorando. Dava tempo de se arrepender. Eu tinha tempo de pensar, cara. Eu pensava no memorando, eu saboreava aquilo, ele ia e voltava, eu burilava aquilo, eu me arrependia e saía uma coisa sempre boa. Hoje é um e-mail. Quando é e-mail, se não for WhatsApp, o tempo que tomava esse processo de 10 dias até voltar a volta é 3 segundos, com cópia para 10 caras. Não dá tempo de arrepender, cara. Fiz bobagem, já foi, cara, já está no mundo, não tem como voltar atrás. Nosso cérebro não está preparado para tomar decisões nessa velocidade, entendeu? Então, o que você faz? Você pula, você não pensa, você vai buscar estereótipo, você busca o rótulo, a partir daquele rótulo você toma a sua decisão, escreve e manda para alguém. Essa é uma terrível mania nacional de rotular as coisas, eu concordo plenamente. Acabou. E o pior é que o rótulo nunca tem muita explicação, o rótulo é simplesmente uma palavra ou duas. E outra, pior que isso... Você precisa explicar melhor as coisas. Pior que isso, Piotr, o que o rótulo quer dizer para você não é uma coisa que quer dizer para mim. Então você me rotula de alguma coisa e chega para mim, você é de direita ou de esquerda? Eu falei, bom, me explica o que você entende por direita e esquerda para eu poder saber se é a mesma coisa que eu penso aqui. Então você prega um rótulo de fascista em mim. O que é fascista para você? Deixa eu saber o que é para poder dizer se eu sou ou não sou. Entendeu? Porque... Vamos fazer um parênteses na expressão fascista. Ela começou a ser usada muito na eleição de 2014. Sim. Ali já havia uma ignorância gigantesca sobre o que foi o fascismo. Sim. Nesta eleição,
não só se confirmou a ignorância sobre o termo fascismo, como a insensibilidade gigantesca de usar uma expressão que representa a dor para um monte de gente. As pessoas não estudaram história para usar essa expressão. É um desrespeito. E se você fizer uma lista de quem já foi chamado de fascista no Brasil, não tem a menor coerência. Não cabe. Você vem de Fernando Henrique, todo mundo foi chamado de fascista aqui porque... não perde. Então, quando você usa... É como aqueles palavrões que a gente usa no dia a dia e que não é uma ofensa. Tem um palavrão famoso, o FDP, que quando eu digo você, eu não estou xingando sua mãe mais. Antigamente era, eu xingava sua mãe. Agora ele ganhou, aquilo é só um rótulo, dá uma rotulada e acabou. Né? Então, as pessoas estão se utilizando isso para pegar atalhos, para tomar decisões mais rápidas, e quando ela usa um rótulo para tomar um atalho, ela está usando o pensamento de alguém, e não o dela. Né? Então, eu fui lá falar para eles isso hoje. Falei, cara, o pensamento tem que ser o teu. Eu até entendo, vocês têm que ter um processo de produção. Claro. Vocês têm uma linha de produção, você tem que seguir aquilo, você não pode chegar no final do dia cheio de invenção. Não, cara, isso é uma empresa, tem que produzir uma coisa lá. Agora, você não pode ser só uma engrenagem. Você tem que ser uma engrenagem que pensa. Para você poder melhorar o processo, melhorar você mesmo, você poder crescer, senão você é só uma engrenagem. Cara, a hora que quebrar o dente dela, joga fora, né? Você vê, essa coisa de pensar, e normalmente cria-se rótulos de setores da sociedade que pensam e os que não pensam, os que podem pensar e os que não podem pensar. Se eu perguntar para a média das pessoas hoje, eles vão dizer que, por exemplo, militares não podem pensar, porque tem hierarquia, tem disciplina, ele não pode questionar nada. Uma bobagem. Sim. Em 1990, eu era da Escola da Marinha e lá se perguntava para os alunos que iam fazer, por exemplo, segurança no portão da escola, se chegar um sujeito aqui dizendo que é um oficial da Marinha, mas ele não apresenta identificação, você deixa ou não deixa passar? Pela regra, ele tem que deixar passar. Sim. Ele não pode deixar passar porque não se identificou. Sim. Não está fardado, não tem identificação. Mas espera um pouquinho. E se for um teste? Se o sujeito está numa situação difícil, bom, aí você tem que julgar. Você tem que fazer um julgamento. Exatamente. Eu estou falando de uma coisa de 1990, dentro de uma escola militar, que era a Escola da Marinha em Florianópolis. Sim. Quando eu cheguei nas redações e vi as pessoas falando essas bobagens, porque jornalistas a média dos jornalistas é completamente ignorante em qualquer coisa relacionada ao mundo militar, e é ignorante por escolha, porque acha que não precisa saber daquilo, o que também é uma estupidez. Enfim, eu falei, de onde vocês tiraram essas ideias? Ou seja, a história do rótulo, de não querer pensar, de não querer exercitar. Alguém botou na cabeça deles que aquele ogro não pensa, né? Eu fui fazer algumas vezes a palestra na Academia do Barro Branco, aqui em São Paulo, né? Que é a Academia da Polícia Militar. Ela forma os oficiais da Polícia Militar. Da última vez que eu chego lá, tem uma plateia de 300 oficiais, e eu vou lá fazer o fechamento de um evento, faço a palestra para eles. E antes da palestra começar, eu estou ali conversando, tem um grupo de oficiais, eu estou conversando com o comandante, batendo um papo, como é que é isso aqui? Ele falou, não, isso aqui é uma espécie de pós-graduação. Você quer ver? E chama assim, 3 oficiais estavam lá. Fulano, ciclano, vem cá. Conta para ele a tua pós, o tema. E os caras vinham me descrever o trabalho deles, que seria a tese que eles estariam defendendo. Cara, são teses sofisticadíssimas, relacionadas à segurança, relacionadas a um trabalho de inteligência no dia a dia. E tinha 300 caras lá. Não era um bando de mané ali esperando para dar um tiro em alguém. Eram caras com capacidade. Pô, o cara me recebe com educação. Eu sempre vou conversar com os caras, eu jogo um assunto, o cara me devolve. E aquilo não era um bando de ogro disposto a matar alguém, né? Agora, eu vi isso lá dentro. Na medida que eu vejo isso, eu mudo completamente a maneira como eu encaro. Quando alguém me fala, polícia militar, eu falo, desculpa, cara. Eu vi uma polícia militar, você está falando de qual? Do que você está falando? Você teve uma experiência ruim? A minha foi boa. Tá? Então eu não vou comprar a tua narrativa, porque ela não bate com a minha. Agora, eu fui lá ver. Eu estive com os caras, eu conheci. Eu fico imaginando a família desses policiais militares. A família desses oficiais do Exército, cara. Que ouve essas abobrinhas todas no dia inteiro. A mulher vai lá na manicure e está ouvindo alguém falar de militar e o marido dela é militar e ela sabe que nada daquilo é real, né? Então, esse processo dessa tirania de narrativas, que é o que o Brasil está quebrando agora, né? Nós estamos passando por uma quebra gigantesca de uma tirania de narrativas, porque começou a parecer que talvez as coisas não sejam como sempre me contaram que eram, né? Ontem eu botei um post, eu não sei se fica velho o programa, mas eu posso dizer, acho que eu posso dizer aqui. Que nada. Eu botei um post dizendo, eu botei um post dizendo assim, o liberal Paulo Guedes disse que nós temos que dar uma prensa no Congresso para aprovar as reformas. Então, o fascista nazista ditador Bolsonaro virou para ele e falou, não é prensa, é convencimento. Então, você pega e fala, o liberal quer dar uma prensa e o ditador... Não, tem que convencer. Que é completamente oposto ao que se diz aí fora, né?
Então, quando você vê essas coisas acontecendo na tua frente, você fala, cara, está se demonstrando que a história escrita não é a história real, né? As pessoas têm que estar preparadas para isso, cara. E aí vem essa história de eu preciso pensar a respeito antes de comprar essas narrativas, antes de comprar o rótulo. E isso está em todos os segmentos da vida da gente, inclusive dentro de uma montadora de caminhão. Na hora de tomar decisão, se eu não penso, eu vou tomar a decisão melhor para mim e vou esquecer que eu estou dentro de um ambiente. A gente fala do penso, logo existe, não penso, existo mal. A gente fala disso logo depois do intervalo. A gente volta em instantes aqui com o Cenário Econômico, uma conversa aqui com o Luciano Pires, o podcaster. Já de volta com o Cenário Econômico e hoje eu recebo o Luciano Pires nesse programa especial, numa conversa sobre os conceitos brasileiros e os conceitos dos brasileiros sobre as coisas. Luciano, a gente falou agora há pouco sobre a forma como as pessoas veem. Eu fiz menção que essa última eleição, levando-se em conta todo o bombardeio de informações que as pessoas adquiriram, o que para mim é nobre numa sociedade chamado autonomia. As pessoas decidiram por si. Porque se eu fosse levar em conta vários dos apelos que se tinha, para esse ou para aquele candidato, as pessoas não iam votar com a própria consciência. Sim. E elas votaram com a própria consciência. Elas pararam para pensar, avaliaram, fizeram uma escolha e, obviamente, como qualquer sociedade organizada, vai cobrar do eleito. E é assim que funciona, porque adoração a mitos não existe. Na verdade, as pessoas ali é um ser humano que pode acertar, errar e, obviamente, é suscetível a pressões. Você fez menção a uma coisa no bloco anterior que chama muita atenção. As pessoas não pensam antes de dizer. E talvez o fenômeno das redes sociais explicite uma coisa que já existia ou que passou a existir com esse imediatismo que a pessoa tem para logo cuspir o que ela pensa e seja lá o que for e dane-se quem vai ler. Isso sempre existiu. O que aconteceu é que ficou fácil de você apertar um botão. E Humberto Eco disse, né? O que a internet fez? As redes sociais, elas abriram espaço para os idiotas, né? Então, ficou muito fácil. Foi criticadíssimo por ter dito isso. E aí você vai ver quem foi que criticou. E depois ele explica, ele fala, ele escreveu um livro antes, sim, eu pensava, eu pesquisava, eu avaliava, eu analisava, eu lia, relia. E ele sabia que ao escrever aquilo não era efêmero, né? Ele ia fazer uma obra que aquilo ia impactar um monte de gente. Então ele tinha um respeito por quem ia lê-lo, né? Você está na mídia social, as pessoas não têm respeito com nada, cara. Eu boto ali um post que propõe uma discussão interessante, cara, em 2 minutos vira rinha de galo aquele negócio, um dando porrada no outro. Fala que isso é desrespeito. Até a mim que fiz o post, porque não era aquilo que era o post queria propor uma outra coisa, e a quem está lá dentro que não consegue ter paz de conversar a respeito. Grupo, né? de WhatsApp virou isso também? Virou. A vantagem do WhatsApp... Começa com uma boa intenção, mas depois não começa a degringolar? Porque entra um mané, e aí está nascendo uma profissão nova que é o mediador, né, do WhatsApp, né? O moderador, que é o cara que fica limpando. Então, eu modero a minha página, eu limpo. O WhatsApp precisa também. Entrou o cara, botou o post, não é que tira o cara fora. Então, nós estamos passando por um momento... Ele é único na história da humanidade. Nosso amigo Nepomuceno falou muito disso, da mudança da mídia, né? Uma mudança de mídias que estão acontecendo, né? E que exige você saber usar essas mídias. Então, o fato de você ter acesso a elas é uma questão de... Não é porque eu falo que eu sei comunicar. Eu sou capaz de falar, portanto sei me comunicar. Não, cara. Né? Eu tenho que pensar o seguinte, eu estou diante de um momento em que eu vou registrar um pensamento, esse pensamento vai ser mandado à frente, escrito, logo eu não tenho entonação de voz, não tenho nada, você só tem um texto escrito, né? E para esse texto virar um coice, basta o cara que está lendo interpretar de uma outra forma. Então, para você criar conflito e confronto em mídia social, cara, a etiqueta da mídia social ainda existe, né? Então, nós vamos ter que aprender como fazer, aprender como conviver com isso, né? Antes de apertar o botãozinho, eu tenho que parar para pensar um pouquinho e falar, eu respeito uma ética da rede social, eu respeito uma etiqueta da rede social. Só que nós não aprendemos isso, tá no começo dessa bagunça, né? Nas suas palestras, você já passou pela situação de pessoas dizerem coisas que publicaram e depois tiveram que voltar atrás, que isso tem impacto econômico. Não porque esse seja o objetivo principal desse programa, que é falar sobre economia, mas isso tem impacto econômico na vida da pessoa. Claro. Ela pode perder o emprego pela bobagem que ela disse. Claro. E a empresa pode ser comprometida com a imagem dela arranhada. Claro. E, obviamente, nada disso era para acontecer porque entende-se depois que não era o objetivo de ninguém que aquilo chegasse naquele ponto. Não. Ou seja, essa mensuração econômica pode ajudar a trazer um pouco de civilidade a essas discussões ou não? Eu não sei se seria ponto, mas você usou uma questão extrema. Eu acho que o problema ele é muito maior do que essa questão extrema do cara que escreveu uma bobagem e perdeu o emprego. Tem uma outra questão que ela é minúscula, mas quando você soma milhões de pessoas, aquilo vira um problema gigantesco. Por exemplo, você entra naquela rede social e bota um comentário xingando alguém, cria um momento de incivilidade, de conflito. Aquilo contamina todo mundo que leu aquilo lá.
contamina o cara que sofreu o ataque, contamina os amigos dele, contamina quem não gostou, e aí você está com a cabeça contaminada e vai trabalhar. Entendeu? Meu, que bobagem. Não, bobagem não, cara. É que pode te custar 1 segundo do seu dia, contaminado com aquilo, você desviar teu foco do teu trabalho para se preocupar com aquele momento de incivilidade, né? Aquilo é um vírus, cara. Agora, você multiplica aquilo por milhões de pessoas. Então, me desfocou, e eu estou aqui fazendo meu trabalho, e durante 15 minutos eu perdi meu foco, eu estou com foco naquela briga que eu fiz ali, e estou fazendo meu trabalho. Eu perdi produtividade. Eu, você, o outro, 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, aquilo destrói todo mundo, né? Eu lancei agora um sumário de um livro chamado Incivilidade, né? Fostering Civility é o nome do livro, né? E que a autora fala isso aí, fala aqui, ó, a atitude de civilidade, ela contamina as pessoas, né? Então, você, com um sorriso, você contamina outra pessoa. Se você está sorrindo, você contamina as pessoas com o seu sorriso. E a incivilidade também. Sabe? Se eu sou grosso com você aqui agora, você vai sofrer minha grossura, você vai se sentir mal. O câmera que está nos vendo não tem nada a ver com a nossa conversa, ele vai se sentir mal com a minha incivilidade e eu vou contaminar o teu diretor que está lá dentro. Contamina por demais. É verdade, não tem como. Agora você imagina isso numa escala gigantesca, você derruba a produtividade do país inteiro. Porque durante alguns segundos, algumas pessoas ficaram mal, pararam de pensar naquilo, desviei meu foco. Cara, civilidade é uma maneira de você fazer o país rodar redondo. Bom, então você está falando de eficiência, eu vou retomar um trecho de um outro comentário seu de agora há pouco. Você falou que as coisas continuam sendo do mesmo jeito, mudaram de nome e são mais rápidos. Sim. Eu cresci ouvindo falar o que era departamento pessoal, porque a minha mãe trabalhou 29 anos numa mesma empresa, ela teve um registro na carteira, o que é incrível, né? Ela teve um registro só. E quando eu fui conhecer departamento pessoal, eu já estava mudando o nome para recursos humanos. Sim. Depois passou para recursos humanos, gestão de talentos. Isso. E agora deve ter algum outro nome. Eu não vi nada de gestão de talentos, não vi nada de humanos. Era meramente um departamento pessoal que, confesso a você, o que eu via lá minha mãe fazendo lá nos anos 80, era mais pessoal, mais humano do que as coisas que tem agora. Por que eu tenho esses rótulos todos? Se a busca não é pela eficiência, se isso não está trazendo eficiência, por que insistimos nisso nas empresas, no dia a dia das pessoas? Porque nós temos que inovar. É falta de pensar de novo? É porque tem que inovar, tem que mudar. Inovação. E aí alguém inventa um rótulo, por exemplo, globalização. Meu, os portugueses fizeram isso 500 anos atrás. A escola de Sagres foi o pontapé da globalização. Os holandeses, né? Isso. Cara, aquilo já era globalização. Só que alguém achou um nome legal, bota o nome, vira moda e vamos falar agora, né? Então, nas empresas isso acontece muito, né? Você traz esse nome novo, implementa o nome novo, e quando você vai olhar o que é aquilo, a essência daquilo, era o que o meu avô fazia lá atrás. Né? Só que o que está mais bonito, está mais colorido, está mais rápido, tem vídeo, tem etc, tem cores, né? Mas na essência, o que eu estou buscando? Cara, eu quero um cara que se engaje comigo, que me respeite, que vista a camisa da empresa, que a gente vai junto fazer acontecer. É isso que nós estamos buscando. É a mesma coisa que meu avô queria lá atrás, né? Só que meu avô falava olho no olho, ele te abraçava, ele conversava com você, você ia falar com ele, ele quebrava seu galho. Cara, nascia ali aquela liderança pelo respeito conquistado por ele, né? É a mesma coisa hoje em dia. Só que no meio do caminho tem o consultor, tem o coach, tem o livro, tem um monte de coisa que deixa mais caro o processo, deixa mais demorado, corta o link, eu não falo com você diretamente, eu falo através de outros canais e fica tudo enrolado. A educação não está pasteurizada hoje? Eu estou falando da escola de negócios, Sim. Eu não raro vejo ali um monte de gente reproduzindo a mesma coisa, eles estudaram em escola diferente, eu falo, mas o que vocês aprenderam de diferente? Eu lancei em 2012 um livro chamado Diário de um Líder. E eu abro o livro dizendo o seguinte aqui, ó, nunca se escreveu tanto sobre liderança, nunca se discutiu tanto, nunca teve tanta escola, nunca teve tanto webinário, nunca teve tanto sobre liderança na história da humanidade, e a maior crise que a humanidade tem é de liderança. Então, ou ninguém está entendendo nada do que está discutindo, ou não estão falando das coisas certas, né? E aí você vai para essas escolas de liderança, o Leadercast que você participou, eu já fiz 140 programas lá. Todos eles eu faço a mesma pergunta. O cara, você assumiu posição de liderança? Assumiu. Você foi preparado para isso? Não. Ninguém foi. Teve algo? Nunca tive. Eu fui e me virei. Mas como é que você fez? Não, me botaram o cargo lá, eu saí fazendo. Então, há uma conversa que é uma conversa periférica em cima de... Mas não existe como é que eu vou dizer? A prática real do que vem a ser essa coisa da liderança. Por isso que vende tanto livro, né? Deixa eu procurar algo novo. Não tem que ter nada novo, cara. A liderança é o que meu avô fazia lá atrás, né? A questão toda é você ter a humildade de falar, deixa eu voltar back to the basics.
Vamos falar do basics? Vamos, o que é? Olho no olho, cara. Vou falar com você, ó, tá aqui, lá no é sertão isso. de onde eu venho é pisar no chão. Cara, Vamos pisar no chão um pouquinho? Isso aí, você tá nervoso comigo? Eu pessoas. vou olhar você nervoso. Então, não há nada que substitua isso. É por isso que essas coisas das mídias sociais e tudo mais, elas são muito barulho, cara. É muito barulho, é muita confusão que é resolvida assim. Entendeu? Fala cara a cara, tá resolvido o problema. Vou te dizer rapidamente uma coisa, eu me dei férias de redes sociais uns tempos aí porque eu percebi que aquilo não estava me trazendo absolutamente nada. Estava agitando a minha cabeça. Estou te contando, e olha que eu sou um profissional de mídia. Aquilo vira um ambiente selvagem, aquilo, né? O que eu faço hoje? Eu sou um provocador. Eu uso a mídia social para botar fogo. Então eu boto um post interessante e vejo o que acontece. Eu não entro para discutir com ninguém. Eu ponho o post e não há nada que me pague o prazer de você ver no meio de 30 comentários idiotas um cara que entra e fala, bicho, eu saquei a jogada. Aí isso paga toda essa salvou uma alma, é isso? Não é que eu salvei uma alma, é que alguém sacou. Alguém olhou e falou, cara, não é nada disso que ele está falando, vocês arrumaram uma briga aqui, não é isso, o post não é sobre isso. O post é sobre outra coisa. Né? Isso é maravilhoso. Cara, isso é fantástico. Isso acontece também. Mas é fantástico. A gente faz uma pergunta torta para você, antes de você responder, o outro fala assim, escuta, o que é isso? Não, o cara não foi isso que falou. Já passei por essa situação e é ótimo, você é salvo pela plateia, né? Sempre. Né? Luciano, obrigadíssimo pela gentileza. Imagina, eu adorei estar aqui, muito legal. O seu trabalho é fundamental para a gente botar um pouco de inteligência. Obrigado. Luciano Pires, escritor, podcaster. O portal dele é o Café Brasil. Você pode ir lá dar uma olhadinha e ver muita coisa importante está lá escrita, e muita entrevista, muito bate-papo e muito post para você entender e compreender o momento atual do Brasil e do mundo. O Cenário Econômico termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite. Até mais.